Olá a todos, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Estevão, Alexandre. Boa tarde, Leandro, Marim, Quadrante. É uma honra estar com vocês aqui. No final do ano, a gente não se poupa, né? Para poder discutir do mercado de distressed investing. O Estevão foi fantástico aqui com o título que ele identificou, o Brasil na corda bamba. Depois a gente vai explicar obviamente o que queremos dizer quando se fala di corda bamba para o mercado di stress investing ou de operações que dizem respeito à crise de empresa, certo, Estevão? Exatamente. Vamos discutir um pouco o cenário atual, perspectivas para o mercado, falar um pouco de micro e macro, também acho interessante falar um pouco do cenário político que está vivendo, perspectiva para o ano que vem também, taxa de juros, RJ, vai subir, vai cair, mais ou menos RJs, agro, acho que tem bastante tema legal para a gente falar. Muito bom. Eu queria iniciar agradecendo os amigos, as empresas de todos os amigos que estão participando, porque estando aqui, basicamente, estão dando o tempo deles para passar informações importantes, discutir as oportunidades com todos os demais que eventualmente vão nos ver hoje, ao vivo, ou depois na gravação que cada um vai poder colocar nos próprios social media. Então, agradecemos ao doutor Alexandre Davi, obviamente, a sua empresa de advocacia, que é a ASBZ. Agradecemos o Estevão Secado, que é professor de turnaround na FIA Business School. Agradecemos o Leandro Costa, que é superintendente executivo da Multiplica. O Ricardo Marim e a Deloitte, ele está disponibilizando o tempo dele, obviamente, para estar aqui conosco. E, finalmente, não menos importante, o doutor Rodrigo Quadranti, que é do Leite Tosto Advogados, é especialista em direito de insolvências. A gente, Estevão, enquadrou de forma tal que cada um possa contribuir aqui no debate que vamos ter com as próprias especialidades. Eu vou um pouco enquadrar o currículo de cada um e dizer o desafio que demos, fundamentalmente, e depois deixo vocês formular as primeiras perguntas, ok? Agradeço também a Pantalica Partners, a empresa com a qual eu trabalho e que contribuo a fundar e que sempre me dá espaço para escapulir do trabalho para participar desses seminários. O doutor Alexandre Davi, eu conheço há anos, ele é um expert em assessorar credores, principalmente bondholders, advogados com formação na PUCA, ECP, sócio conselheiro do ASBZ, correde da área de estruturação e reestruturação financeira, agronegócio e M&A, lidera estratégia consultiva em financiamentos e reestruturações financeiras, tanto locais quanto cross-borders, e também presidente da Associação Brasileira de Direito de Agronegócio, ABD Agro, palestrante em eventos no Brasil e no exterior. Eu pedi para o doutor Alexandre de nos ajudar a entender em um contexto macroeconômico qual aquele que se prospecta em 2026, onde vamos ter ainda uma situação discutível do ponto de vista de crescimento do Brasil, como os investidores internacionais que compraram bonds no mercado secundário esperam recuperar esses bonds. Depois, vamos falar também com o doutor Leandro Costa. Obviamente, quando falo depois, esse é um debate, então, Estevão, vamos girar com as perguntas, que superintendentes, falamos executivo da Multiplica, sólida formação jurídica, extensa experiência em finanças e gestão legal corporativa, bacharel em Direito pelo Mackenzie, compôs em Direito do Trabalho Empresarial da FGV, atuou como advogado no Itaú Unibanco, superintendente jurídico no Banco Safra, é diretor jurídico do grupo ADGM. Atualmente lidera as operações de crédito e investimento na Multiplica. O Leandro vai nos falar exatamente de estratégia de compra e recuperação desses créditos em um mercado que eventualmente vai ter muitas oportunidades, mas vai ter mais gente sofrendo para poder pagar, né? O Ricardo Marim, nós conhecemos há muitíssimos anos, desde que ele trabalhava no Citi, mais de 15 anos de experiência na indústria de risco de crédito, com ampla expertise em cobrança e empréstimos não performados. Trabalhou no Citibank por 8 anos e, desde 2014, atua em Big Four, auxiliando empresas na alienação de ativos não core e gestão de carteira de crédito. Ele é um expert naquilo que a gente chama de non-performing loans. Vamos perguntar para o Marim de nos dar uma ideia da perspectiva que existe nesse mercado.
Temos também o Dr. Rodrigo Quadranti, que há muitos anos é especialista em direito de insolvência, mais de 25 anos de advocacia em litígio de alta complexidade, bacharel pela Mackenzie e mestre em direito civil pela PUC São Paulo, reconhecido pelos principais rankings jurídicos, colunista na revista Consultor Jurídico, membro da comissão de falência da OAB São Paulo, ex-presidente do IBAJU 22 e 23. Não posso não apresentar o meu amigo Estevão Secado, do ponto de vista de currículo, porque ele tem 20 anos de atuação em reestruturação, M&A e Private Equity, com mais de 150 casos, autor de 4 livros, colunista agência de Estado, apresentador do Virando a Mesa na BMEC News, engenheiro naval na Poli USP, extensor Harvard, Duke e Singularity, mestre em gestão em Liverpool, doutorando em finança na USP, e foi head global de M&A da Atento, diretor de gás reestruturador pela KPMG. Palavra a você, Estevão, por favor. Começando com Alexandre. Espera um segundo. Unmute. Ah, ótimo, obrigado. Eu tô aqui, essa semana eu tô aqui no sítio, então vou ter às vezes um cachorro latindo aqui, eu peço desculpas, tá? Mas Não se tive que vir preocupe. para cá para resolver uns probleminhas aqui. Um Bom, webinar vamos lá, mais obrigado, bucólico. Salvatore. Hã? Um webinar mais bucólico. É, bucólico, bucólico, Vai lá. exatamente. Não, obrigado por convocar esse webinar. Acho que as pessoas aqui são, os currículos falam por si próprios, né? O que eu acho que é interessante a gente falar, né, Salvatore? Primeiro, dando um pouco do contexto, acho que o pessoal vai falar aí um pouco melhor, mas dando um pouco do contexto que a gente está vivendo hoje. O número recorde de recuperação judicial, na minha opinião, tem a ver, obviamente, com o cenário econômico, mas também tem muito a ver com a maturação da lei, né? Porque à medida que as pessoas vão encarando a lei com mais naturalidade, apesar de já ter mais de 10 anos a lei, né? Acho que tem 20 anos já, né? Que a lei completou. ah, eu acho que as pessoas ainda tinham um preconceito em utilizar-se da lei para contexto de negociação de dívida e reestruturação empresarial. À medida que os empresários vão perdendo o medo e as pessoas vão contando mais com esse artifício, isso só vem com o tempo mesmo, com a maturidade, a gente tem um número muito grande de recuperações judiciais, e também sendo mais relatados agora, né? Então, eu acho que isso aí faz parte, isso aí é bom, e isso é um bom sinal também para o nosso mercado de distressed. Porque as oportunidades estão surgindo e a nova lei, agora a reforma da lei também dá mais segurança para os credores agora, né? Para o Deep Finance, e os credores estão entrando depois. Então, acho que isso tudo vem contribuir para o aumento do número de recuperações judiciais e para o nosso mercado de turnaround. E aí, junto a isso, né, a gente pega toda a estabilidade política que a gente está vivendo, né? Puta, briga entre direita e esquerda, Lula, Bolsonaro, instabilidade com Trump, aumento de tarifa, e depois tira o aumento da tarifa, né? Como é que você consegue se planejar num ambiente assim, né? Instável pra caramba, que você não sabe o que vai acontecer o ano que vem, você não sabe o que vai acontecer a semana que vem, não é mesmo? Então, como é que você atrai investimento para cá nesse cenário? Como é que você garante que as instituições ainda são seguras? E como é que você passa essa segurança para os investidores, e para os credores aprovarem os planos de recuperação, né? Então, eu acho que esse turbilhão de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, e parece que, pô, essa questão dos Estados Unidos, eu acho que, por um lado, é um risco, mas por outro, ele é uma. Eu acho que ele é um abrir de olhos, é um despertar para todo mundo aqui de que eu não posso ficar dependente de uma única economia, ou tão dependente de uma única economia, mais ou menos isso aconteceu com o óleo, né? Com o óleo lá da Alemanha e a dependência do óleo russo do gás, né? Que eles agora estão mudando a matriz energética deles e em alguns anos não dependerão mais. Eu acho que a gente tem que pensar aqui também, como brasileiros, em como não depender tanto de um mercado como o mercado americano e buscar outras fontes de receita. Eu acho que essa é um pouco da instabilidade da corda bamba que a gente vive hoje, né? Uma briga política, eu acho que os fóruns aí lotados de processos e talvez nem tem o que tem que chegar lá em cima, não é dado da devida atenção, porque eles estão brigando entre si ali, né? Então eu não sei como é que essas pautas são tratadas lá no Supremo, né? Vide o caso agora do Banco Master, né? Como é que lida com tudo isso, né? Então, eu acho que essa é a provocação. Se estou
Não sei se vocês Sim. concordam comigo aqui. Nesse sentido, eu vou provocar o Alexandre, Davi. Ale, os clientes que você atende, que são especialistas em identificar oportunidade comprando títulos ou créditos de empresas em default, enxergam esse cenário do Brasil que o Estevão acaba de nos dizer e que dizem a respeito desse cenário? Eh, Percebem mais riscos, estão retraídos, esperam que o preço dos bons desça muito mais, ou que as reestruturações sejam mais definidas. Queremos escutar de vocês, por favor, porque isso nos preocupa. Nós dependemos sempre de investidor estrangeiro. Obrigado, Salvatore. Obrigado, Estevão. É um prazer estar aqui dividindo esse painel com pessoas que eu conheço há muitos anos e que tenho o prazer enorme de trabalhar em diversos casos. É, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar antes, né, Salvatore, que tem, evidentemente, aqueles investidores que já estão bastante acostumados com cenários de distress, como se diz, que estão no mercado secundário, mas a gente recentemente viu pelo menos dois casos muito recentes que trouxeram subscritores originários, né? Que sofreram bastante, na verdade, né? Com essa variação ou com a especulação, na verdade, acho que um deles ainda não virou efetivamente um processo de reestruturação anunciado, mas passou a ser tratado como um caso de distress, é uma das grandes petroquímicas do mundo, né? E que ninguém esperava muito, na verdade, ou quer dizer, todo mundo sabia que tinha um problema, mas acho que por conta de movimentações que foram feitas no controlador, houve um barulho bastante grande, uma queda bastante acentuada do preço do bond, que fez com que subscritores originários, de repente, se mobilizassem montando comitês para poder começar negociações. Então, antes, quando você tinha ainda um certo fluxo, quer dizer, se acompanhava de uma certa forma as variações de preço, aquilo que acontecia em termos de medidas judiciais no local, né, quer dizer, na sede da empresa, no Brasil. Hoje em dia você tem situações que a gente teve um outro caso, por exemplo, de uma investigação iniciada em sede da, da entidade reguladora de empresas de capital aberto, que resultou, né, mesmo com o julgamento de uma determinada, mesmo com o julgamento tendo absolvido, na verdade, a empresa, tinha uma discussão sobre se havia ou não beneficiamento de um outro grupo e tudo mais. Houve decisão, não unânime, mas houve decisão, e logo depois, salvo engano, numa quinta ou sexta-feira pela manhã, todo mundo foi surpreendido com um pedido de uma medida cautelar suspendendo os efeitos aí de suspendendo a execuibilidade de dívidas contra essa empresa. Evidentemente, depois que tudo começou a desenrolar, percebeu-se que a situação era um pouco mais complicada. Mas a gente tem eu acho que o Brasil hoje experimenta um momento muito crítico, como vocês mesmos disseram. Acho que tem uma crise econômica, uma crise de perspectiva política. A gente realmente, né, não sabe o que vai acontecer, se nós vamos ter, tal como vários outros países integrantes da América Latina ou América do Sul, uma migração de volta para a direita, ou se nós vamos continuar nos governos que hoje têm uma visão mais de centro-esquerda. Isso, evidentemente, tem implicações em N fatores, taxas de juros, em infraestrutura, em investimentos e tudo mais. Mas acho que a gente vive essa realidade. Mas se você olhar para o Brasil ao longo dos últimos anos, é, e especialmente em empresas que captaram bastante recursos no exterior, você tem diversos casos, alguns finalizados, outros em fase bastante avançada, e outros iniciando, né? E aí a gente, infelizmente, tem que tratar um pouquinho do risco Brasil, que a gente chama, né? O risco Brasil em que sentido? O risco Brasil das N facetas diferentes que os investidores estão tendo que lidar, né? Então, muito recentemente, por exemplo, uma dessas empresas que eu mencionei há pouco entrou com uma medida cautelar, por exemplo, numa comarca que, em princípio, ela não tinha estabelecimentos relevantes, ela não tinha faturamento relevante, e conseguiu
uma medida e conseguiu êxito na medida cautelar, suspendendo todas as execuções. Logo depois veio uma enxurrada de credores discutindo sobre competência do juízo. Os credores internacionais que têm uma maior dificuldade de mobilização. Por que que tem uma maior dificuldade de mobilização? Porque quando eles se fecham dentro de contratos de confidencialidade ou formam comitês ad hoc, eles perdem, em geral, a capacidade de negociação dos seus títulos no mercado secundário sem dar a devida abertura sobre a situação daquelas informações que já obteve dentro dos processos. Então, uma vez criados os tais comitês ad hoc, é mais difícil circular o título, né, que foi adquirido no mercado de balcão, e que tem cotação no mercado de balcão. Então, quer dizer, a partir desse momento, as grandes. E aí cria-se o primeiro obstáculo, né? Que aqueles que estão preparados para efetivamente entrar nessa discussão como uma situação de oportunidade, estão lá e está tudo certo. Mas não necessariamente eles são os maiores subscritores. Os maiores subscritores geralmente são aqueles que são pegos de calça curta, são aqueles que são pegos de surpresa. E aí esses ficam na dúvida sobre: eu contrato advogado, eu contrato assessor financeiro, eu mobilizo o trustee, eu contrato advogado local, eu começo efetivamente negociações e assim por diante. E tudo isso ainda vinculado ao fato de que, de anos para cá, também houve um amadurecimento do judiciário em entender o que é essa estrutura de dívidas emitidas no exterior de empresas brasileiras, né? Então você tem o próprio papel do trustee, qual é o seu papel, se ele representa diretamente, se ele transfere a sua capacidade postulatória, vamos dizer assim, né, para usar um termo bem jurídico, mas a sua capacidade de agir para os bondholders em si, é, como gerenciar as garantias, que tem garantias geralmente aqui, tem garantias geralmente lá fora. E mais do que isso, se você chegar a conclusões, por exemplo, de empresas que têm atuações em diversas jurisdições. Então, você vai ter aquelas empresas que captam dinheiro no exterior, mas que têm atividade basicamente aqui no Brasil, mas tem aquelas, por exemplo, como algumas das que eu mencionei agora, que estão em várias jurisdições, né? E aí se acrescenta ainda outras camadas de dificuldade, como, por exemplo, concorrência entre processos de reestruturação no Brasil e em jurisdições externas. Então, quem anda mais rápido? Qual é aquele que prepondera? Como que a gente faz para poder lidar com tudo isso? Então, acho que, voltando um pouquinho para a tua pergunta, Salvatore, acho que é, se o Brasil não era para amadores, acho que ao longo dos últimos 20 anos, como disse o Estevão, a lei ela se consolidou, evidentemente, ela criou grandes pontos, grandes precedentes e tudo mais, mas, por outro lado, com esse amadurecimento, também permitiu que outras empresas que eventualmente não acessavam diretamente esse tipo de mercado de restauração passassem a acessá-lo. E o acessando criou-se aí outras barreiras, outras dificuldades, outros pontos de compreensão que a gente teve que aprender ao longo dos últimos anos para poder conseguir bem assessorar os nossos investidores interessados em fazer esse tipo de investimento no Brasil. Obrigado, Ale. Devo dizer que percebo, como posso dizer, incerteza nas tuas palavras a respeito dos resultados futuros dos teus clientes. Não é pessimismo, tá? É realismo, tá? Pelo menos nesse contexto macroeconômico, porque se a economia fosse melhor, possivelmente poderíamos pensar melhor. E nesse Acho que se há mais sentido, oportunidades, você claramente, quer dizer, você tem taxas boas, com oportunidades claras, tudo bem, o cara precifica e vem. Agora, se o cara vem e não sabe o que que ele encontra, se ele começa né? a enforce, ou se o período de standstill daquela medida cautelar que começou lá no passado e que acabou porque veio a recuperação extra, depois volta a valer por conta da recuperação judicial, ele não sabe quando ele consegue É. recuperar. Então, o tamanho do desconto, o tamanho da agressividade da ação dele é muito, muito brusca. Sim. Nesse sentido, eu E queria. esses caras que já estão no risco, ele não vai querer dar um double down, né? Ele não vai querer esse cara que já está no risco, ele não vai querer apostar mais, né? Ele já está ali meio que receoso, para ele apostar mais, né? Para tentar tirar um dinheiro maior, né? Ele não vem, né? Quer Eu dizer, acho ele que não tem vem a vários mais, não aumenta a pontos, né, exposição. Estevão?
Porque o que acontece, na verdade, é que assim, se você olhar, né, e eu aprendi com um grande mestre, Salvatore Milanese, ao longo das últimas 2 décadas que nós temos feito muitos trabalhos juntos, mas basicamente ele começa num Tier 1, né, buscando financiamento em determinado, no determinado tier, ele vai lá para fora, ele emite bond, ele está bem quisto, ele navega em todos os jantares, ele faz todos os roadshows e tudo mais. Aí, dali a pouco, acabou aquela linha de financiamento do Tier 1, aí ele começa a descer de tiers, aí ele começa a chegar no Brasil, aí ele começa a alavancar os seus ativos, aí ele começa a dar suas garantias. E aí, na verdade, não tem double down, porque o double down seria efetivamente apostar no inapostável, né? Porque geralmente é, você já tem todos os seus ativos, na verdade, comprometidos com outras pessoas. Então, aí no final, você não tem nem double, né? Assim, Ah, é só down dali para frente, né? Efetivamente. Nesse sentido, eu queria ver o outro é. lado da moeda, se o Dr. Rodrigo Quadrante pode nos dar uma ideia. 3.000 empresas pediram recuperação judicial ano passado, 75 milhões de brasileiros estão no Serasa. Isso afeta a capacidade recuperatória de empresas. E aí, quando praticamente você se apresenta, eh, vai dizer o que para credores em determinados setores? Porque constatar eventualmente o teu fluxo de caixa é muito fácil. Será que muitos desses casos não vão virar liquidações vestidas de recuperação judicial? Uhum. Obrigado, Salvatore. Obrigado, Estevão. É um prazer estar aqui com os colegas, Alexandre e todos os demais. Salvatore, é importante, a gente estava falando aqui, 2024, o aumento na quantidade de recuperações judiciais e o material que o Serasa fez, mas quando você analisa o tipo de empresa que pediu recuperação judicial, você percebe que teve um crescimento muito grande nas micro e nas pequenas empresas que pediram, e nas empresas médias. Aí vai um pouco ao encontro do que o Estevão colocou do amadurecimento da lei. Então, hoje você tem empresas menores buscando recuperação judicial e até no agro, pessoas físicas entrando em recuperação judicial. Então, mudou um pouco também o porte de tipo de empresa que antes entrava. Como o Alexandre estava comentando, obviamente que os credores internacionais eles estão mais antenados no mercado das grandes empresas. Mas quando você vê o material feito pelo Serasa, você percebe claramente que as 2.200 empresas que o ano passado pediram recuperação judicial, 1.600 estamos falando em micro e pequenas. Então, esse é um primeiro ponto. E, logicamente, isso tem muito a ver com os juros, né, com a curva de juros. Então, Uhum. toda vez que você conversa com o cliente, ele fala, olha, em 2024 eu tive um momento que era 10,5 de juros e virou 15. E, obviamente, que isso reflete não só no acesso ao crédito dessas empresas, como também no consumidor desses clientes. Então, lógico que afeta. E aí você percebe que os planos de recuperação judicial, tanto para que hoje são oferecidos, tanto quando você é credor, ou mesmo quando você auxilia os devedores na busca aí, do melhor plano possível, você percebe que os descontos estão mais agressivos, estão bem mais agressivos. Por quê? Porque não adianta, no momento em que o crédito retrai, não tem fórmula mágica. Né? Então, estamos aqui com excelentes pessoas em análises econômico-financeira, que obviamente que você tem que ter um desconto maior. Mas, do ponto de vista do Poder Judiciário, voltando ao que o Estevão colocou, houve um grande amadurecimento nos últimos 20 anos da lei. Hoje você vê claramente que algumas empresas eles pedem recuperação judicial para fazer um M&A de distress, para fazer a venda de um pedaço dela para de desalavancar. Então, hoje, por exemplo, o mercado é muito mais próximo da lei americana, como o Alexandre está colocando dos bonds. O mercado é muito mais próximo e tem respostas. O Poder Judiciário tem respostas mais amadurecidas para as recuperações judiciais transnacionais e tudo mais. Mas nós não podemos deixar de falar que nos últimos 2, 3 anos, com o desenvolvimento do mercado de CRAS e CRIs, principalmente os CRAs, você acabou tendo nas securitizadoras e nos fundos muitos investidores que acabaram se deparando com a questão de você ter um CRA que você comprou num banco qualquer
E a pessoa física, muitas vezes, um profissional liberal, é guindado a opinar sobre uma grande recuperação judicial que ele não tem a menor ideia, né? Então ele foi atrás de um título isento e ele acabou, como o Alexandre colocou aqui, é, ali na figura do agente fiduciário, ele não sabe o que ele vota. Então, esse foi um tema que trouxe, sim, muita instabilidade à lei de recuperação judicial, que são os próximos caminhos. Como fica esse investidor pessoa física que acabou se deparando com uma recuperação judicial? Então, é isso que a gente está vendo hoje na prática. Tivemos o caso da grande concessionária de energia, que, né, teve nas debentures de infraestrutura milhares e milhares de debenturistas, né, Rodrigo, Exato. que foram surpreendidos, né? De repente os caras falam, e agora, o que que eu faço? Né? Pois é. O que eu faço? Por exemplo, teve um caso recente de uma recuperação judicial de um produtor rural em que num CRA tinham 3 mil pessoas físicas para votar na reestruturação. E o quórum desse CRA era de 85% para reestruturar, ou seja, é um grande desafio para a É lei. complicado. Então, essa empresa, talvez, Alexandre, essa experiência de fora seja um novo passo aqui para a reestruturação desses CRAs e CRIs, né, que a gente fala pouco. Cara, você pega uma classe de credores dessa totalmente desorganizada, com um monte de gente, e também depois a Assembleia para aprovar isso aí no CRA, mas enfim, você tem uma simetria de informação tão grande que o cara ele é meio dragado, né? Ele é dragado intelectualmente, né, cara? Ele não sabe nem o que fazer ali, não sabe nem o que votar. Ele meio que ele fica ali atônito e ele acaba votando a favor, porque é melhor, melhor pingar do que secar. Então meio que você acaba passando também, às vezes eu acho, de planos muitas vezes aqui de empresas que é o que eu acho que o Salvatore que mencionou, empresas zumbis, né, que estão fazendo ali o uso do plano para se perpetuarem, né, sendo que a liquidação preservaria mais o valor econômico para os credores, e aí aprova um plano esdrúxulo e acaba não, o plano nem é cumprido, mas você vai perpetuando isso ali no judiciário. Agora, eu queria falar, o Leandro trabalha com investimentos, né? O Leandro não multiplica lá, né, no fundo, né? Cara, como que como é que que você está olhando de ativo aí? Porque assim, 15% ao ano de juros, nenhuma perspectiva de queda, eu acho, né? Déficit fiscal bombando, né? E aí, como é que você, pô, em 2 anos você já deu 40% do CDI quase, né? Como é que você, como é que você, que vocês estão olhando aí? Aqui a gente, bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, né, de todos. Bom, aqui a gente está olhando basicamente os créditos, a gente olha muito o crédito de empresa que entra no processo de reestruturação ou está em vias de reestruturação. E aí sim, aproveitando um pouco desse cenário em que o juros está alto, os credores que não conseguem encontrar um alinhamento ou que tem essa simetria de informação, seja porque são pulverizados, seja porque querem sair do risco, vem numa sessão de crédito ou num troca de posição, um jeito de rentabilizar pelo menos alguma coisa, né? Então, assim, a gente vê com uma oportunidade muito boa aqui, e acho que a grande questão não é, assim, lógico que a taxa de juros básica alta, ela atrapalha bastante, porque do outro lado, eu capto mais caro, eu tenho que rentabilizar mais, logo as oportunidades eu tenho que ser mais seletivo e buscar oportunidades que me tragam rentabilidade maior. E lógico que todo mundo do mercado está olhando isso. Quando a taxa de juros é mais baixa, tem mais oportunidades para todos. E com a taxa mais alta, as melhores oportunidades de rentabilidade, todo mundo está atrás, porque o custo do dinheiro é caro para todos, né? Então, hoje, o que a gente tem feito aqui para tentar atingir os níveis mínimos de rentabilidade é focar em operações que a gente consegue, primeiro, que a gente consegue ver uma viabilidade na empresa vendedora. Então, que eu faço uma prévia análise de crédito, eu faço uma análise para saber se o plano que ela está propondo é um plano viável, se a geração de caixa da empresa é uma geração que ela é saudável, se a reestruturação que ela propõe, ela de fato vai atingir todos aqueles parâmetros que ela colocou, para que então eu consiga entrar num ativo e conseguir olhar uma saída na ponta para atingir a rentabilidade que eu preciso. Então, assim, acho que o Distress básico, todo mundo olha muito garantia, né? Uma cobertura muito grande de garantia, e lógico, isso é ótimo para o investidor, dá segurança, dá solidez,
mas eu tenho olhado muito também para a capacidade de geração de caixa da empresa que está em reestruturação. Ou seja, se ela consegue sair, quando ela consegue sair. Não adianta eu comprar um ativo, achar que eu vou conseguir sair em 2, 3 anos, se a empresa, se o crescimento da empresa só permite que ela saia em 5, 6 anos. Então, para mim, isso é um parâmetro muito importante. Até porque a garantia a gente lida também com o poder. A gente fala assim, eu tenho um excesso de garantia, né? Mas eu lido com o poder judiciário que é um pouco moroso. Eu tenho uma série de entraves. Eu tenho, por um lado, também uma proteção muito grande para a empresa, né? Que está em reestruturação. Então, se eu apenas considerar a garantia, eu tenho que pensar que a minha recuperabilidade do ativo ela vai demorar muito mais tempo, né? Então, todos esses são cenários que a gente tem que analisar, né, na hora de entrar num ativo desse. Será que a rentabilidade que eu espero eu consigo atingir se eu for para um hostil, né? Se eu for, olha, não pagou em tanto tempo, eu vou executar a garantia, vou buscar aqui uma reparação do crédito com a busca patrimonial, e do outro lado eu vou ter um poder judiciário que está atolado de recursos, né? Esse tipo de demanda, e o meu passar na frente não é algo que se espera tão facilmente. Então, hoje a gente tem olhado muito para esse cenário, para dar mais segurança para o investidor, para trazer ali a rentabilidade que a gente busca e oferece para o mercado, né, para que façam os investimentos aqui conosco. A gente olha muito isso, o viés de entrada e de saída, e se a empresa é capaz de pagar aquilo que a gente que espera de rentabilidade. Acho que isso para a gente tem sido, e essa é a parte mais difícil, né? Porque do outro lado, eu também lido com informações financeiras que às vezes elas não batem com o que a gente olha de mercado, ou às vezes vem um baita planejamento bem feito, e aí vem, por exemplo, como teve a decisão do Trump lá de aumentar tarifas, e isso bagunça todo um planejamento que você faz, uma análise de crédito que você faz. Então, essas mudanças políticas internas, externas também, elas vão deixando cada vez mais difíceis a análise de entrada, né? Por isso que eu falo que os bons ativos com boas rentabilidades, todo mundo está atrás, né? Então, o preço encarece para todo mundo, né? Para quem compra, para quem tem que pagar, e aí o mercado ele vai se encarecendo nesse cenário de crise, né? Obrigado. Você vê que, o que a gente estava falando antes, né? Isso aí vai se refletir na ponta final. Eu tenho que aumentar a receita, talvez eu tenha que aumentar custo, né? Você vê como que coisa, né? Assim, a gente fala de alavancagem financeira, não tem nada a ver com a estratégia, mas eu acho que é uma pressão, uma ausência de competitividade, uma vez que você tem que vender mais caro para repor o seu custo de capital, e aí o seu concorrente que não tem uma dívida tão alta, ele consegue precificar melhor do que você. E aí você tá tomando na cabeça dos dois lados, né? Tanto no ponto de vista financeiro quanto da perda da competitividade, do ponto de vista de receita, né? Porque você está tendo que vender, talvez pôr mais receita para dentro, né? E alguma forma desesperada de aumentar preço, né? Errada, né? Mas aí você entra na parte operacional de execução do business plan, que é o maior desafio. Você executar aquele plano de recuperação que você está propondo para os credores. Isso aí entra gestão, entra um monte de outras coisas. Imagina isso, se eu colocar isso num prazo de 20 anos, o quanto de coisa vai acontecer ali. Agora, se vocês entram depois, vocês entram financiando, se entrar antes da RJ, você tem esse problema. Entrando depois, você vai olhar bastante o ativo, né? Pelo que você está falando, vai olhar bastante o ativo. Como é que você está vendo? Porque o ativo também não tem liquidez no cenário de taxa alta ou mesmo estabilidade, o preço do ativo também cai, né? Então você também tem o preço, você também tem o seu ativo da garantia ali, ele também está sofrendo uma pressão e provavelmente por falta de liquidez no mercado, ele também não está precificado tão alto, né? Ou ele perde Hoje, valor. hoje a gente é bem rigoroso quando eu olho o ativo imobilizado e considero em vários cenários, né? Quando eu vou trazer um ativo desse como garantia ou quando eu miro um ativo como uma forma de recuperar o crédito. Então, eu sempre precifico que eu tenha uma cobertura muito grande de garantia, olhando exatamente no cenário de default, no cenário que as projeções não se cumpriram, o tempo que eu vou demorar para executar, ou seja, atingir aquele ativo pela via judicial, e depois eu acho que é o ponto que você colocou, é conseguir tornar ele líquido, é conseguir vender. Dependendo do tamanho do ativo, ele tem uma dificuldade maior, um É, público específico. Então, eu tenho que ter um é, espaço de garantia que eu consiga carregar esse ativo. Porque não basta pagar o investimento, eu tenho que pagar o tempo de carrego, né, até conseguir a recuperação. Então, o que acontece aqui, acho que em muitas casas, é ser muito mais rigoroso na avaliação, nos riscos que aquele ativo traz, e aí o mercado também ele vai ficando um pouco mais
fechado, né? Foi o que o Alexandre falou, você vai descendo as linhas, né? Então, assim, pessoas que dariam dinheiro um pouco mais fácil, não querem mais, você vai ter que descer um pouco para quem vai te apertar um pouco mais e vai encarecendo o crédito e vai tornando um pouco mais escasso ali a captação daquele recurso. Talvez empresas que facilmente, com uma taxa melhor, com um cenário do mercado um pouco mais estável, conseguiriam uma alavancagem financeira melhor, talvez fazendo menos, talvez olhando só a viabilidade econômica, um cenário mais apertado, elas têm que fazer muito mais, elas têm que entregar muito mais, dispor de muito mais de ativos ou de controle da empresa, às vezes algumas atenuações, para conseguir levantar o capital necessário para a recuperação, né? Agora, interessante, porque até agora a gente falou, digamos, como podemos dizer, abordagem single names, símbolo, crédito, situação de recuperação judicial individual, etc. Mas existe um grande mercado, o Marim, que diz respeito à carteira de créditos. Inclusive, o Alexandre Davi tem operado bastante nisso com a sua parte de competência legal. Nos dá uma ideia, esse mercado imagino que tem evoluído bastante, tanto em termos de volume, tanto em termos de operadores, mas em um contexto no qual o PIB não vai crescer muito, as pessoas têm dificuldade a pagar a carteira de crédito pulverizada, ou as empresas têm dificuldade a pagar. Muda a perspectiva desse mercado, os operadores vão fazer o quê? Não vão comprar mais, vão comprar menos, ou vão reprecificar tudo que tem na caçamba ou naquilo que vão comprar eventualmente no mercado. Nos dá, por favor, uma perspectiva de um mercado de NPLs, compra de carteiras. Salvatore, obrigado pelo convite. Acho que tem algumas coisas aqui importantes, né? Acho que falando ainda do mundo do single name, o Leandro tem razão, né? Até as oportunidades de single name, ou elas já estão muito bem mapeadas, muito bem precificadas, ou já mapeadas, né? Porque todo mundo sabe ali onde tem os problemas. E eu acho que isso leva para o segundo passo, né? Acho que você é um precursor aqui do mercado de NPL, Salvatore. Então, é uma honra estar dividindo aqui com você também. Acho que se você pegar dos últimos 15 anos aqui do mercado de NPL no Brasil, você tinha lá grandes bancos que faziam os desinvestimentos de forma pontual ou recorrente que fosse, e esse movimento passou ali por 2016, 2017, com a entrada de outros grandes bancos, mas passou para varejistas que já começavam a sentir pressão financeira disso, né? O varejo sendo muito pressionado. Veio a pandemia, teve um ciclo de taxa de juros mais baixo que tirou um pouquinho dessa pressão. E aí depois disso a gente tem empresas aí, e aqui eu posso falar, né? É público. Petrobras já foi no mercado com alguns legal claims que eles queriam se desfazer. O Ale participou aqui com a gente desse trabalho. Você tem o setor de educação ah, recorrendo ao mercado secundário de NPL, então transacionando a carteira de recebíveis. A gente tem empresas de utilities, não necessariamente cedendo os créditos, mas fazendo contratos de servicing como forma de tratar os clientes inadimplentes, né? Então, o que a gente percebe de mudança, considerando tudo isso que foi falado até agora, é que 5 anos atrás, quando a gente pegava um portfólio ali para precificar, você tinha ali uma porção pequena dos devedores de fato endividados, né? Então, isso serve tanto para o consumidor final quanto para as pequenas e médias empresas. Então, vamos pegar o dado da Serasa que você bem mencionou aí, 72 milhões de indivíduos negativados, né? Ah, Quando você pegava isso lá, 2019, 2020, você tinha 15, 20, 10% da base que você precificava com indivíduos com 3, 4, 5 negativações ativas no mercado. Hoje esse perfil mudou bastante. Hoje é muito comum a gente pegar portfólios que 60% da base, 70% da base tem 5 ou mais dívidas no mercado, né? Então isso muda não só o preço, mas isso indica tudo isso que está sendo falado, né? Então as empresas têm dificuldade, eventualmente isso afeta na renda dos indivíduos, tem também ali um movimento de boom do acesso a crédito, e isso quando não é feito com uma régua alta ali de crédito, você acaba concedendo errado, porque
A gente não tem um bureau positivo ainda bastante consolidado, então, eventualmente, o cara que não tinha negativação antigamente, ele não necessariamente é um bom pagador, ele podia ser só um pagador que não tinha uma experiência de crédito anterior. Acho que alguns players erraram um pouco a mão nesse sentido ou quiseram surfar uma onda, e tudo isso leva a um incremento do mercado de NPL. Se a gente pegar de 2019 para cá, é um mercado que cresceu 3 vezes e de 19 para 2014 já tinha crescido 3 vezes também, né? Então é um mercado que vem crescendo constantemente. E acho que passa por tudo isso, né? Então, o aperto todo, econômico, que a gente está falando de empresas, e aí isso reflete, obviamente, no single names, mas isso vai para o indivíduo também. Acho que é uma cascata, e isso gera dificuldades. E aí, falando do ambiente legal aqui, ah, que não é minha praia, mas aí, Ale, você me desculpa a licença poética aqui, a gente tem outras coisas na contramão disso, né? A gente teve Desenrola, então se você fosse num call center ali, falando que o presidente ia pagar a dívida do cidadão, agora o STJ decidindo que dívida acima de 5 anos prescreve sim, né? Então, isso tudo acaba ah, contribuindo para esse cenário econômico que é desafiador. Então, você tem alguns guardrails para o consumidor que não são exatamente motivadores para o pagamento de dívidas, né? Então, ah, isso tudo traz dificuldade, mas a mensagem no fim do dia é positiva, porque a gente tem diversos novos players aí no segmento de NPL, em todas as frentes, tanto no single name, você tem ah, grandes bancos que voltaram aí para o mundo de aquisição de NPL massificado. Tem também grandes bancos atuando nas posições de single name, investidores cada vez mais, e aí especialmente no mundo do single name, que acho que, e aqui não é um termo pejorativo, mas criativos mesmo, para ter saída no single name, né? Como o Leandro e o Rodrigo estavam falando, você realmente precisa ah, ver as empresas que têm capacidade de gerar caixa ou têm realmente uma saída, mas eles não têm a saída tradicional que um banco pode prover, né? Então, você vê um mercado ficando mais sofisticado no mundo do single name, então você tem diversas casas especializadas em diferentes tipos e frentes de atuação, seja através de um DIP, seja através de um reperfilamento puro e simples. Ah, e aí, no mundo do varejo, acho que vamos caminhar para esse mundo, tá, Salvatore? Porque é isso, os consumidores estão de fato endividados e eles precisam voltar a ter uma ajuda para voltar para o mercado de crédito de alguma forma. Então, acho que essas casas têm esse papel, no fim do dia, de ajudar esses consumidores. Marinho, deixa eu te fazer uma rápida pergunta, depois passo ao Estevão para perguntar para o Ale outras coisas. Quando começamos esse mercado, me lembro que nós não sabíamos como precificar, né? E a gente olhava o que fazia lá fora. Me lembro que a primeira grande carteira de varejo, que foi do ABN AMRO Real, que foi vendida ao nosso amigo Otávio Lorenzão, você se lembra, Lê, que vendeu isso? Teve investidor que bidou 1% do valor de face e investidor que bidou 7%. Aí você entendia que alguma coisa estava errada. Pergunta Cara, rápida. Se sofisticou o mercado, sabe precificar melhor, ou ainda estamos nessa pirataria total? Acho que precisa liberar o Marinho, Salvatore, Ah, com o mundo desculpe, do Marinho. Marim. É que eu coloquei mecanismos quando você aqui. muta, e a gente muta, aí tem que voltar, ele trava aqui. Esse é um mecanismo de siciliano, viu, gente? Obrigado. Liberei, Marim. Eu não tô no rancho igual o Estevão, mas eu tô em casa, É. e o meu menino tá com 1 ano e 4 meses. De vez em quando tem uns gritos de pai aqui, tá? Sim, sim. É, É. mas vamos lá, Salvatore, acho que sofisticou muito, tá? Hoje em dia, as casas conseguem precificar no nível do CPF. Então você tem modelo de renda presumida, você tem o nível de endividamento no mercado, você tem o próprio cadastro positivo, porque é o que eu falo, né? O modelo de cadastro negativo ele é bom, mas ele não é o ideal, porque eventualmente ele está no default ali de alguma questão específica, mas está pagando a conta de utilities, etc. Então hoje os investidores conseguem ter muito mais visibilidade de quanto aquele cara de fato é quase, veja as aspas, né? Mas como quase você vê
quanto aquele cara consegue gerar de fluxo de caixa de alguma forma, né? Não é tão preciso quanto uma empresa, obviamente, tem as variações econômicas, ainda mais num país com o nível de informalidade que a gente tem, mas você consegue clusterizar ali em alguns níveis de CPF, digamos assim, para gerar capacidade de pagamento e fazer um parcelamento que caiba no bolso daquele cliente. Então, melhorou sim o modelo de precificação, tá, Saltori? Hoje em dia, os preços são mais. O range é mais justo de preço, tá? No mundo Obrigado. do massificado. Se eu puder Por complementar, só para favor. falar que, na verdade, hoje em dia os asset tracings também têm ajudado muito, né? Quer dizer, é, infel- as redes sociais, na verdade, trouxeram É. para a gente, inclusive, uma ferramenta de verificação de solidez econômica dos devedores, né? Quer dizer, aquele cara que fala que não tem nada, mas está né, tirando férias em Nice, em Paris e assim por Hum. diante. E por diversas vezes isso acaba acontecendo. E não é incomum se você for verificar, e aí tem os diversos exemplos, assim, mas assim, telas de Instagram plugadas em petições, por exemplo, de vários credores, quando vão identificar, por exemplo, solidez econômica de uma pessoa física, né? Ô, Alexandre, você que recupera créditos aí para bond hold, como é que os bond hold, como é que tá o índice de recuperação de crédito de dívida desse pessoal? Como é que eles estão enxergando o Brasil? O que que você tem visto aí nos seus projetos? Olha, é, os índices de recuperação de crédito é uma pergunta interessante, né? Porque, na verdade, como a gente disse, né? Eu acho que o processo para atingir esse tipo de investidor, ele já está no nível de degradação, ele já está no nível de aceleração tão grande que muitas vezes você precisa efetivamente ser, como disse o Marin, né? Criativo no sentido de tentar encontrar formas de construir dessa melhor recuperação de crédito. E aí passa por todas as hipóteses. As hipóteses, por exemplo, que o quadrante bem mencionou, por exemplo, da utilização de processos de recuperação judicial, por exemplo, para dar liquidez a um ativo, né? Então, a gente teve, por exemplo, historicamente, no setor, por exemplo, do agro e no setor de açúcar e álcool, por exemplo, você teve alguns pedidos de recuperação de empresas que haviam captado recursos no exterior e que, para viabilizar uma melhor recuperabilidade ou uma maior valorização do seu ativo, entraram com pedido de recuperação judicial para poder vender os seus ativos como UPI. Então, quer dizer, livrando, na verdade, aquele Uhum. seu ativo de sucessão. Eu diria para você que os investidores internacionais eles estão mais habituados com o exercício do test crash que a gente faz, né? O crash test que a gente faz, né? Então, é, em geral, quando a gente começa uma batalha como essa, e eu chamo de batalha porque realmente ela dura bastante tempo. Então, acho que um dos grandes pedidos, ou um dos primeiros pedidos que os investidores fazem é exatamente essa, né? Quer dizer, olha, levanta por favor o que tem de histórico de dívidas desse cara, levanta o que tem de garantias, levanta o que você consegue enxergar de ativos e vamos fazer aqui um levantamento, na verdade, do que seria um exercício de liquidação, né, dessa companhia para poder tentar chegar a uma conclusão daquilo que acontece. E aí se sofisticou assim demais, né, esse processo. Então, é, hoje em dia, por exemplo, você tem escritórios americanos de litigation, por exemplo, sediados no Brasil, fazendo, por exemplo, processos de busca ou de configuração de grupos econômicos entre empresas que, por exemplo, estão, sei lá, Hum. a gente teve, por exemplo, uma grande empresa do setor de cimento, por exemplo, que passou por um processo muito parecido, então fez um desinvestimento, se não me engano, de algumas plantas na África e deu destinação
aos pagamentos para determinados credores ou determinadas contas, e esse escritório, por exemplo, foi contratado para poder encontrar uma solução como desfazer, na verdade, aquela destinação que havia sido dada de maneira, assim, na visão dos investidores, inadequada. A gente teve, por exemplo, um caso que nós atuamos em prol de um bondholder de uma empresa no Brasil que havia, por exemplo, dado um grande ativo em garantia para um outro hedge fund. Então, o hedge fund brigando com o hedge fund. E aí a gente força a empresa a entrar com recuperação judicial e iniciamos um incidente de fraude para desconstituição da garantia que havia sido constituída lá no passado. Quer dizer, criamos a ideia da ação pauliana dentro do processo de recuperação judicial para poder tentar anular a da ação em pagamento que havia sido feita lá no passado. Se fomos exitosos, conseguimos aumentar um pouquinho do nível de recuperabilidade. Mas a verdade é essa, assim, acho que os níveis de recuperação eles variam muito, né? Como que eles enxergam? É, Eu acho que eles enxergam aqueles que estão bastante habituados, então principalmente aqueles investidores, hedge funds, focados no mercado de stress, esses chegam, fazem conta, olham para aquilo de uma maneira bastante bem pragmático. pouco apaixonada, exatamente, bem pragmática, né? Fazem conta e chegam aí a conclusões. Aqueles que são ainda, assim, subscritores originários e tudo mais, é muito complexo. E aí, as palavras do Leandro acho que foram perfeitas, né? Na verdade, eles olham para a capacidade de geração de caixa da companhia e falam: bom, tá bom, quanto tempo eu vou demorar para poder receber esse negócio, sem tentar entender que aquilo de fato chegou numa situação que precisa de um haircut, que precisa efetivamente de algumas ações de pagamentos, e aí o que o quadrante também pontuou, quer dizer, aí a hora que se chega à realidade, se verifica, puxa, nós vamos ter que ter um descontão aqui, né? E aí começa lá as grandes discussões que a gente tem no judiciário, né? Se é legal ou não legal, se é confiscatório, não é confiscatório, enfim, né? Aquelas maluquices que a gente chega no judiciário para discutir, né? Perfeito, porque depois eu vou fazer Obrigado, uma Ale. provocação aqui, que é o seguinte, o Salvatore, para a gente pensar para depois. Mas nesse cenário que a gente está falando aqui, com o aumento talvez com uma insegurança jurídica mencionada pelo Ricardo também, de não poder cobrar o cliente final, dessas manobras que a gente também tem que correr atrás, né? Como credores, a gente corre atrás de um lado, os caras tentam fugir do outro, e fica esse gato e rato, né? Vocês estão percebendo uma redução de quirografários? Isso não é uma crise sistêmica de crédito? Porque talvez eu tenha cada vez menos pessoas querendo emprestar sem garantias reais. Como é que a gente enxerga isso no futuro? É, Eu não tenho dúvida que olhando lá do mercado gringo, eu acho que isso é uma realidade. Só É, um dado a título de curiosidade, pessoal. O Banco Mundial divulgou em 2021, se salvo engano, um relatório chamado Doing Business, em que ele classifica as questões de real estate, né, do tempo de recuperação e quantos centavos por dólar você uhum. recupera em cada país, né? O Brasil ficou ali numa posição nada bacana. A recuperação estimada era de 18 centavos de dólar num tempo de 4 anos. E aí, a título de informação, você tinha países como Etiópia, Quênia, Argentina, recuperando 40 centavos do dólar em metade do tempo, na média, tá? Chama Doing Business do Banco Mundial. Só a título de curiosidade, estava mais ligado à recuperação, né, de ativos reais, mas acho que pode dar um bom panorama para a gente. Boa. Eu queria só comentar o que o Estevão falou. É que quando a empresa chega realmente no estágio mais de insolvência, ela já vem dando há alguns anos as garantias reais e fiduciárias para os credores. Então, É, muitas vezes ela chega no momento de uma recuperação judicial em que realmente os próprios ativos dela já estão dados há muitos anos para os credores. Então, hoje tem uma luta muito grande dos credores quando começa o cenário de insolvência para terem garantias fiduciárias. Isso é uma realidade já há algum tempo. Porque a garantia fiduciária, Estevão, é uma das coisas hoje que posso dizer que já está mais pacificado o entendimento dentro da lei de recuperação judicial. Como o Alexandre colocou, a venda de unidades produtivas isoladas, a venda de pedaços de empresas em recuperação judicial.
também já está mais solidificado. Olha, não tem sucessão. Então, são algumas coisas que já está pacificado. Mas concordo com você. Hoje, quando você recebe um pedido de recuperação judicial, você pode ver. Muitos dos bens já foram dados em garantia. Tanto que a alteração de 2020 tem duas coisas curiosíssimas que a gente está falando aqui. Primeiro, tem que dizer quem são os credores que estão fora do concurso de credores e que garantias eles têm. Segundo, que é interessantíssimo e pouco utilizado, você tem um laudo que é preciso fazer de liquidação forçada da empresa. Ou seja, se ela quebrar, quanto que você recebe? É uma coisa também muito pouco utilizada, porque as pessoas podem ver o que realmente elas deveriam aprovar ou não o plano. Quantos centavos elas tirariam de acordo com aquele laudo feito pela própria devedora. E isso É. se fala muito pouco, né? Nesse Isso é sentido, importantíssimo para tomar decisão. Rodrigo, queria te perguntar o seguinte: você falou de algumas coisas importantíssimas que são fruto da evolução, obviamente, do procedimento concursal. E te pergunto a você, a Lei 11.101 foi mudada recentemente, enfim, trouxe várias mudanças que todo mundo esperava. Por exemplo, a possibilidade de swapar dividend equity tem sido utilizada ou virou mito? Apenas cristalizado na lei. Todas as demais possibilidades que essas mudanças recentes, acho que em 2021, Isso. ocorreram. Você pode nos comentar de alguma das mais importantes e Claro. drásticas? E se efetivamente tem sido utilizado, estamos falando de mitos. Na verdade, eu acho que tem duas coisas interessantes, Salvatore. Como eu tinha falado no Sim, início, que tipo de empresa pediu recuperação judicial em 2024 para chegar a 2.300? Metade disso eram micro e pequenas empresas. Então, sim. primeira coisa, não vai ter integralização de dívida em capital de empresa pequena, né? Segunda coisa, existiram sim alguns leading cases, como a Oi, que teve lá uma integralização de capital e outras, mas ainda muito tímidas, tá? Muito tímidas e com muita discussão entre os acionistas com os credores. Isso aconteceu na Oi. Uma discussão em que se debatia se a diluição dos acionistas da Oi poderia ocorrer vis-à-vis as dívidas. Então, algumas coisas importantes. A lei fez essa alteração? Fez, mas ainda não houve um amadurecimento sobre isso, na minha visão. Outra coisa, a lei criou em 2020, a lei criou uma outra coisa. Os credores que negam o plano do devedor podem fazer um plano alternativo de credores. E aí eu não sei a experiência de vocês, Alexandre e dos demais colegas, exceto acho que a San Marco teve algum Essa movimento marca, é. disso, mas é raríssimo. Não, Raríssimo os credores. outro processos de insolvência transnacional. A gente tem dois que a gente conhece, né? Mercon Coffee e uma empresa chinesa ou que fez um pedido de Perfeito. recuperação em Hong Kong, né? Quer dizer, e agora você está olhando lá um processo, por exemplo, de uma grande empresa aérea que foi homologado ou na verdade foi confirmado, Uhum. né? Homologação, acho que é um termo é, bem brasileiro, mas foi confirmado nas cortes americanas e que vão implicar, por exemplo, em mudanças super substanciais Relevantes em regras aqui. de governança corporativa, diluição de credores, de acionistas que fazem negociação em bolsa e tudo mais, e que você pergunta para o representante, né, do devedor aqui, fala assim, mas você vai fazer o processo? Ele fala assim, eu não sei o que eu posso esperar. Eu não sei o que vem, eu não sei o que o judiciário vai entender, se ele vai entender, se ele vai entender que tem Exato. extensão, se ele pode alterar, quer dizer, então, assim, a gente passa de fato por o Salvatore você tem toda a razão, Salvatore, eu acho que houveram sofisticações e certamente muito bem intencionadas na lei,
mas eu acho que essas alterações muito bem intencionadas ainda estão sendo testadas. A mesma maneira como a lei demorou 20 anos para poder ser consolidada em questões que talvez fossem Exato. pacificadas desde 2005, né, Quadrante, quando a gente estava falando da Sim. exclusão da sessão fiduciária e tudo mais, que demorou Exato. 20 anos para poder consolidar, imagina como vai ser o processo de falência, insolvência transnacional, né? Nacional, é. Ou, Exato. ou aquisição hostil dos credores para Pois tirar os é, acionistas. exato. Ainda não está claro. E, por exemplo, na questão dos acionistas, Salvatore, que o Alexandre está pondo muito bem aqui, integralizarem o capital social numa empresa SA e diluírem os atuais acionistas, a lei das sociedades anônimas não tem mecanismos claros para isso também, para socorrer. Porque, veja, se os diretores pedirem, renunciarem, num caso da Oi, por exemplo, depois da diluição do capital, todos os diretores renunciam. Vai começar uma briga de liminar para pôr o plano em prática e com os acionistas brigando, então não é simples. Ainda tem muito caminho para isso acontecer. E mais, essa última crise de 24, pelo que você vê no Serasa, trouxe recuperações judiciais de empresas de pequeno porte. Então não teremos as respostas nessa onda de recuperações. Talvez mais em outras. Agora, Acho que em eu tenho. complemento, né, acho que essas Pode recuperações de falar, pequeno super. porte, elas vieram também muito porque a lei começou a dar segurança para essas empresas fazer algum tipo de transação, seja para vender uma unidade produtiva ou para renegociar o fiscal. Então, muitas empresas também estão socorrendo da recuperação, não só pela necessidade que a lei dá essa segurança para a reestruturação, mas também por uma abertura que a lei fez para viabilizar ela um outro tipo de reestruturação com segurança, né? Uma compra de uma UPI com mais segurança para quem compra, o parcelamento do fisco com um desconto maior. Perfeito. Então, e isso tem reflexo, que acho que a empresa entrou em recuperação, falou, agora eu vou aproveitar e também vou fazer uma reorganização, que talvez ela não faria uma reorganização tão Profunda, né? profunda se ela não Profunda. tivesse nesse cenário de recuperação, né? Sim. Agora, Algumas, nessa na verdade, questão. desculpa, só para fechar, algumas empresas hoje estão pedindo recuperação judicial até pela questão fiscal. Porque é tão relevante alguns descontos e tudo que ela consegue pôr a vida em ordem, né? Então, a questão fiscal hoje é relevante dentro das RJs. É. Perdão. Agora, um ponto de atenção também, né? O credor geralmente que está lá, ele não vai converter a dívida em equity, ele vai vender essa dívida para alguém que vai comprar com mega deságio e essa pessoa, anúrios da vida aí, vão entrar nos equities das empresas e esses sim vão tomar o risco nas estruturas de blindagem deles lá, que não vai chegar neles nunca, né? Então, assim, eu acho que dificilmente algum credor vai converter em equity. E outra coisa do plano alternativo, né? Que eu andei conversando já em alguns fóruns. Tá bom, eu vou lá e plano alternativo, não dá certo o plano que eu propus. E- Então, como que eu posso ser responsabilizado? Daqui a pouco é assim, pô, mas você que propôs o plano, você está impondo para a empresa um plano que você acha que vai dar certo, então é meio que a desculpa perfeita para o empresário falar, meu, não fui eu que me comprometi, eu não vou assinar embaixo. E aí o juiz trabalhista como é que ele vai interpretar isso, né, cara? Daqui a pouco o credor tá com trabalhista nas costas. Pô, mas você mandou demitir. Você tinha poder de gestão por ter interesse em receber o teu dinheiro. E, Eu portanto, queria, aí coloca junto. É isso que ainda não está muito claro e por isso que eu acho que tem essas inseguranças que a pessoa não faz plano alternativo. Porque eu tenho certeza que os caras teriam planos alternativos para propor, né? Não sei. eu queria, se me permitir, deixar esse assunto on hold, que aliás é uma pergunta feita pelo Aragonês que está assistindo aqui, e visto que o Marinho me pediu que ele tem outros compromissos às 18h15, precisa sair, e nós às 18h15 começamos a arrematar, né? Fazer uma pergunta para que o Marinho nos dá, por favor, um arremate, considerando, digamos, qual é o core business deles. Marinho, por favor, seja otimista, tá? Viemos aqui para escutar coisas boas. Esse 2026, não obstante a situação macroeconômica, como você vê, vis-à-vis daquilo que você faz, e eu sei que você não olha a sua carteira de créditos de crédito puro, mas de vários ativos. Então, se você puder arrematar, depois, como você pediu, pode se retirar. Muito obrigado, Salvatore. Não, acho que o Brasil é sempre um país cheio de desafios e desafio gera oportunidade, certo? Então,
Acho que a boa notícia para a gente é que o mercado brasileiro também, a economia brasileira é muito movida a crédito, né, Salvatore? Então, seja de um lado ou de outro, eu acho que as soluções têm que ser encontradas. E é o que eu te falei. Hoje você tem investidores que são mini birôs de crédito. Eles têm ali 50 milhões de CPFs, 40 milhões de CPFs. ah, eu acho que o mercado está se adequando para realmente voltar esses consumidores para o mercado. E o ciclo econômico, assim, apesar da gente ainda não estar tendo uma sinalização do Banco Central em relação à Selic um pouquinho menor, acho que tem bastante coisa acontecendo. É um ano de eleição, ainda tem alguns desafios. É aquele ano caótico, né? Copa do Mundo, que no Brasil também impacta, Marim, eleição. essa situação de mudança do critério de provisionamento dos bancos vai trazer muitas novas carteiras ao mercado e nos dá um número, nós vivemos de número, quantos bilhões vão ser vendidos? Estimativa da Deloitte. A estimativa da Deloitte, que é a fonte oficial aqui, a nossa pesquisa de campo está terminando nessa sexta-feira, Ah, né? ok. A gente deve divulgar isso no começo de janeiro, mas a gente estima que deve ficar entre 40 e 50 bi em 2025 e para 2026 deve ser alguma coisa perto disso, por conta da 4966 que entrou. A gente vai ter uma mudança no perfil dos créditos que vão ser cedidos, né? Então, você antecipa ali a provisão, estágio 2, mas você demora eventualmente mais para lançar prejuízo, então isso pode ter um impacto contábil que deve gerar é aquele efeito tsunami, né? Primeiro o mar recua para depois realmente vir a onda, né? Então, a gente entende que 2026 ainda vai ser esse ano de transição em algumas instituições que vão esperar esses créditos serem baixados. E por outro lado, você tem a 14467, que é a nova lei fiscal, né? Do reconhecimento da perda fiscal, que vai acabar compensando. Então a gente entende que vai manter ali estável um volume de 40, 50 bi de valor de face sendo transacionado nesses 2 anos. E eventualmente lá para frente, assim, a carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional não para de crescer, né? Ele é double digit quase que todo ano. Então, a gente entende que é um mercado que vai continuar ativo com os seus desafios, com as suas mudanças, mas do outro lado você tem gente muito capacitada, né? Aqui nessa sala temos algumas delas que estão fazendo isso. Muda, tem outro desafio, muda. São recuperações judiciais de pessoas físicas, então o mercado vai se adaptando a isso e os players vão entrando ah, nesses nichos e conseguindo trabalhar e dar soluções para esses ativos. Então a gente vê que é tudo adaptação e, de novo, economicamente, a gente ainda tem desafios a serem resolvidos no Brasil. Talvez o ano que vem não seja o melhor ano para isso, mas a gente entende que a taxa deve cair um pouquinho e isso vai gerando um certo alívio para ajudar nessa toada aí do crédito não performado. Olha, então, antes de nos deixar, porque você pediu os tequinhos, dois takeaways, me confirma se entendemos bem ou não. 50 e 60 bi de carteira em valor nominal vendido, possivelmente em 2026. A redução da taxa de juros pode melhorar a precificação dessas carteiras, e, consequentemente, a capacidade dos devedores de pagarem. Sempre um mercado extremamente mais sofisticado todos os anos. É isso, fundamentalmente, né? É isso. Os desafios trazem as soluções, né? Acho que o mercado de risco brasileiro ele é reconhecido como um bom mercado de risco, né? Então, isso passa também lá na ponta de quando estoura, porque aqui eu estou falando da hora que deu tudo errado, digamos assim, né? Então, isso gera sofisticação também nessa ponta. Marim, te agradeço, é sempre uma honra Obrigado. falar com um Desculpa, dos tenho melhores que sair. profissionais no Valeu, prosseguimento. Ricardo, Então, muito obrigado. obrigado, Marim. Obrigado, gente. Um abraço. Estevão, palavra a você. Valeu, valeu. Salvador, não, o que eu queria também provocar aqui, essa pergunta do Banco Master, né? Pô, como é que você fez a liquidação de banco? Você trabalhou bastante com a situação de banco? Eu não fiz nenhuma. Então, assim, para mim, até quero ter uma aula grátis aqui. Como é que funciona a liquidação do banco? Qual que é a diferença de RJ de banco, liquidação? Como que e como é que isso aí, como é que isso aí mexe no mercado de distress? Muda alguma coisa? Dá insegurança, dá segurança? Como é Bom, que Estevão, começo a dizer que você é muito amigo, não é? Eu não tenho santo no Supremo, mas vou tentar de te responder tecnicamente. Essa eu só Bom, pergunta pergunto, foi eu só realmente. vamos lá, vou tentar de responder, técnico, análise porque não técnica. posso não responder.
é uma situação muito complexa. Lá vamos ter um grande credor, como vimos no passado no BVA, por exemplo, ou no mesmo Banco Santo, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Fizemos, inclusive, alguns outros casos aqui com os amigos que estão em tela. É um caso muito complexo. Eu acho que a melhor coisa, e depois gostaria de escutar, respectivamente, o Rodrigo Quadrante, o Leandro e o Alexandre Davi, que a melhor coisa a ser feita depois do relatório do liquidante do Banco Central, os credores tentarem transformar aquilo em uma falência abaixo da lei 11.101, porque aquilo dá supostamente maior flexibilidade, considerando o balanço do banco. Se você tenta de entender aquele balanço, obviamente, pero o advogado não está dizendo algo que tinha problemas aqui. Não consigo entender quais são os ativos, porque tem tudo uma montanha de veículos, FIP, FIDICs, etc. Então, se você dá em mão a uma lei que dá mais flexibilidade, isso deveria dar mais rapidez na liquidação, arrecadação dos ativos, liquidação e precificação desses ativos, eventualmente venda. Então, o que digo? Caso muito complexo, que está criando preocupação forte no mercado, porque foram emitidos 60 bilhões de CDBs. Graças a Deus, todos os pequenos, 250 mil, vão receber, vão perder o custo-oportunidade de 2, 3 meses da burocracia do Fundo de Crédito pagar isso, mas o verdadeiro desafio será arrecadar os ativos e vendê-los. Então, eu acho, e quero ver os meus amigos aqui, expert, partindo do Rodrigo Quadrante, depois o Alexandre e o Leandro, se efetivamente isso pode virar, eventualmente, uma falência. Então, vamos liberar aqui o Quadrante para nos dar a sua opinião. Não, sim, Salvatore. Na verdade, não é pode, né? Provavelmente deve virar, porque justamente o que faz um processo de liquidação virar uma falência é justamente quando você tem abaixo de 50% de ativos para pagar os credores, né? Então, vamos pensar que se você falar que você tem lá 60 bilhões de reais em créditos a serem pagos e você não tem 30 bilhões de reais de ativos, você, em tese, pela lei de liquidação bancária, o Banco Central deveria autorizar a autofalência do Banco Master, o que aconteceu com o Banco Santos, o que acabou acontecendo com o BVA e o Cruzeiro do Sul. E eu concordo com o Salvatore que quando você entra com um processo de falência, é um processo muito mais, como eu posso dizer, conhecido daqueles que têm crédito, tá? Porque o processo de liquidação bancária que acontece com o liquidante, com o Banco Central, é um pouco mais administrativo, ele é um processo diferente. E a gente vai ter um grande credor chamado Fundo Garantidor de Crédito, né? E justamente esse Fundo Garantidor de Crédito que acaba sendo o fiel da balança nesse momento. Então, volto a dizer, eu acredito que em se chegando à conclusão que o ativo do Banco Master ele não supera 50% do valor da dívida, teria que realmente entrar numa autofalência, com certeza uma autofalência que vai correr aqui na comarca de São Paulo, que é onde tinha a sede dele, e também dentro do Poder Judiciário. Cuidado, hein, Quadrantinho, com É essas, verdade, é essa... verdade. O Alexandre Davi, Alexandre, você tem toda a razão. Peço desculpa. O que parece que vai ser em São Paulo, né? Porque hoje nas falências de recuperação judicial, você de Cuidado. repente descobre Que a que. gente vai experimentar em Cocos, na Bahia, alguma Exato, coisa e assim. cocos. É. Bem observado. Né? Mas enfim, o que eu entendo é que provavelmente vai para uma autofalência. Ok, essa é a minha observação. Alexandre e depois Leandro. Eu concordo 100% e eu só quero acrescentar mais um tempero. Como que funciona a capacidade contributiva do FGC? Na verdade, pela quantidade de crédito disponibilizado por cada um dos seus integrantes, né? Então, se você olhar lá os layers dos S1s, por exemplo, que são as instituições financeiras muito relevantes, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, esses caras devem estar realmente bastante frustrados com o tamanho do problema que foi criado pelo
Banco Master no FGC. E ainda mais com todos esses potenciais escândalos de fraude, né? Então, envolvendo o BRB e assim por diante, quer dizer, a minha impressão é de que a falência ela não só é o único, eu diria, né, meio hábil para poder se verificar exatamente o que tem de ativo e passivo para poder fazer uma liquidação organizada, mas também é um dos elementos necessários para que você possa eventualmente desconstituir a personalidade jurídica do banco e avançar sobre patrimônio dos controladores, que eu acho que vai ser uma pressão bastante grande vinda do FGC, para não dizer que vinda dos seus principais financiadores, né? Acho que é uma das coisas que necessariamente vai acontecer. Acho que não vai sair barato essa. O mercado, de tempos em tempos, ele passa por processos de educação. Na minha opinião, acho que nós vamos passar no Banco Master, acho que nós vamos passar por um processo disciplinar, assim, do que pode e o que não pode acontecer. Leandro, obrigado. Qual seria, ô Salto, qual que seria a alternativa à falência, no caso? É uma recuperação judicial do banco? Não tem essa hipótese. Realmente é a liquidação ou autofalência. Não existe, não é aplicável a lei de recuperação judicial para instituições financeiras. Embora, de novo, o Alexandre vai falar, calma, porque cooperativas também não, né, Alexandre? Vamos lá. Exatamente. Isso é bem na Cooperativas, aí frente. vamos lá. E nós vamos Associações começar a chegar, exato. educacionais, Clubes de futebol, clubes de associações futebol. esportivas e assim por diante. A gente É o pode direito em aumentar. evolução. Exato, exato. Leandro, por favor. Assim, pelo que a gente ouve, né, da descasamento entre ativos e passivos, eu acho que vai ser uma consequência. Agora, a questão é se essa consequência vai acontecer, né, porque você vai depender ali de uma insolvência que justifique, né, então vai ter que passar por toda a apuração na liquidação, e quando isso vai acontecer, né, até para saber da eficiência, porque isso pode se prolongar por anos até que isso ocorra, né? Acho que as últimas decisões a gente já tem mostrado que o caminho vai ser um caminho um pouco mais menos hostil, pelo menos no primeiro momento. Então, acho que se isso acontecer, o momento que acontecer, resta saber se os ativos que vão sobrar naquele momento, se eles têm qual é o percentual de cobertura que eles vão ter naquele momento para saldar alguma coisa, né? Saldar ou parte dos credores, né? Tá certo. Bom, amigos, chegamos em um momento de arremate, escutamos, digamos, a opinião do Marim, que nos deixou sobre o âmbito que era competência dele. Vou deixar o Estevão, então, começar a perguntas, vocês terão 3 minutos cada um, para deixarmos todo esse público que nos assistiu até aqui, obrigado, aliás, pela paciência, felizes de trabalharem com o mercado de- Não, porque precisa estar feliz de trabalhar no mercado de distress, né? Porque se não está feliz, na verdade, vai ter um transplante de fígados. Estevão, Opa. É, vamos começar com quem? Como é que você quer fazer a dinâmica aí, Salvatore, dessa conclusão? eu começaria com as considerações do Alexandre Davi, eventualmente, Ale, você acompanha muito, principalmente bondholders, qual é a visão deles, e como você espera esse 2026. E depois seguimos com o Rodrigo Quadrante e concluímos com o Leandro e finalmente você. Ale. Vamos lá. Eu acho assim que a gente tem algumas coisas interessantes. Quer dizer, primeiro que se você olhar sob a perspectiva, por exemplo, de investidores estrangeiros focados em emerging markets, basicamente você está falando de Brasil, né? Então, quer dizer, nós estamos falando assim, hoje em dia é, por mais que você tenha em grandes casos acontecendo, e você teve alguma coisa no México, você teve alguma coisa no Chile, teve aquele caso daquela WOM, que é uma grande empresa de telecom que aconteceu lá. Mas assim, se você for olhar em termos de relevância, acho que os grandes casos estão por aqui, né? E esses grandes casos eles de fato trazem a atenção bastante focada, na verdade, desses investidores para poder olhar. Eu acho bastante interessante também destacar que, assim, com taxas de juros da maneira como nós estamos vivendo, né?
você tem interesse desses caras em dar novos créditos. Então a gente participou, por exemplo, de emissões de novos notes ou bonds emitidos no exterior para empresas, e não estou falando de empresas AAA, estou falando de empresas que de fato montaram aí business cases para poder fazer amalgamação de mercado e assim por diante. Então, é, eu acho que o Brasil realmente é o emerging market, né, na visão desses caras. Então, é, é, estando num bom momento, num mau momento, lidando com todos os problemas que nós temos que lidar aí dessas inseguranças ou do risco Brasil, que eu chamei logo no início, né? Eu acho que o Brasil não sai do foco dessas casas. Né, a gente continua no foco dessas casas, apesar de todos esses problemas que nós estamos tendo aí de oportunidades. E acho que é, é, teremos aí alguns grandes casos, quer dizer, tem uma grande empresa siderúrgica que está tendo que repactuar sua dívida e bastante alavancada e que precisa fazer, né, movimentos nesse sentido. Você tem algumas empresas, por exemplo, o setor de locação de carros, que também tem um endividamento bastante alto. Você tem as empresas aí falando um pouquinho do mercado local, né? Por exemplo, setor de saúde, você tem algumas empresas que lidaram, que emitiram bastante CRIs, né, recentemente para uma expansão horizontal aí grande e que eventualmente vão ter que lidar com algum nível de reestruturação de suas dívidas. Então, acho que tem oportunidades interessantes para a gente poder olhar e entender como tudo isso vai acontecer. Então, acho que o Brasil sempre esteve e assim permanecerá no foco desses grandes investidores. E eu vou pedir licença, meus caros, eu também preciso me ausentar, porque eu Claro, também tenho uma reunião às 18h30 e eu preciso chegar lá, tá bom? Muito obrigado, foi muito um Valeu, prazer. Leandro. Muito muito obrigado, obrigado, pessoal. Ale. Obrigado, Um Thiago. abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro. Rodrigo, Tchau. concluindo então a tua visão para 2026, panoramas, situação do mercado. Eu entendo que o panorama vai continuar pela taxa de juros, por algumas questões climáticas que a gente não falou aqui, no agro, e a questão também de embargos e outras coisas. Eu acho que vai continuar ainda por alguns meses a questão da crise. Volto a dizer que os números que a gente vê do aumento das recuperações judiciais é muito impactado pela micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte, mas eu entendo que os tribunais já vêm dando respostas de amadurecimento para que as reestruturações sejam feitas de uma forma mais previsível. Então, entendo que alguns instrumentos que a gente falou aqui, como alienação fiduciária, como venda de partes das empresas sem sucessão, são coisas positivas e que vão continuar acontecendo. Então, essa é a minha visão para 26, que vai ter uma continuidade. Obrigado, Obrigado, Ferrante. Fernando. Leandro? Acho que do ponto de vista aqui olhando mais do investidor, né? Acho que vai ser um ano de oportunidades por uma série de fatores, né? Mudanças políticas, isso acaba gerando um pouco mais de estresse no mercado. Também, pelo que a gente tem visto, há uma possibilidade da taxa de juros baixar um pouco, acho que até mais por questões políticas do que econômicas. Isso dá um respiro um pouco no mercado, né? Se melhora um pouco a taxa de captação. Mas pensando nesse tipo de ativo, né, de stress, o investidor vai ter que ser um investidor mais paciente, né? Pensar num investimento com retorno a longo prazo, não tão curto prazo, porque por mais que venha algum respiro no próximo ano, e talvez seja um respiro mais artificial, dependendo do cenário político pós-eleições, ele pode dar uma outra guinada. Então, acho que a estruturação de qualquer investimento, pensando no próximo ano, tem que ser bem pé no chão, né? Como sempre tem sido, mas pensando que não vai ser, não é algo que a gente vai ver a longo prazo por enquanto, e pensar que esse retorno vai ter um pouquinho mais de tempo. Então, vai ter um pouco de paciência, uma leitura mais estratégica do mercado, mais dinâmica, olhando para os cenários, né, que as empresas estão seguindo, porque é sintomático, né? Elas vão seguindo o mesmo caminho, né? Então, é um pouco disso daí, tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigado, Leandro. Estevão?
Eu acho que aqui, falando um pouco da minha visão também do ponto de vista do devedor, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar todos para preservar o valor para o credor, né? Então, assim, do ponto de vista do devedor também, porque à medida que você toma ações, né, que vão custar mais para a empresa e reduzir o fluxo de caixa disponível para pagar os credores, eu estou contribuindo negativamente para aquela questão sistêmica de restrição de crédito. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes é o que a gente estava falando de liquidação versus a recuperação judicial. Muitas vezes é mais barato você liquidar a empresa do ponto de vista de preservação de patrimônio, né? Às vezes a empresa não deve para o fisco, tem alguma coisa para recuperar ali, a gente acaba aprovando planos que minimizam o retorno do valor. E a hora que eu falo de valor, eu falo valor do senso maior mesmo, né? O que que tem ali de valor naquela empresa, além do fluxo de caixa? Tem valor aquele negócio? O que que vale mesmo naquela empresa? Como é que eu preservo isso? Muitas vezes a falência é um jeito mais inteligente de preservar o negócio. Por outro lado, muitas vezes negociar com credores fora da corte, né, fora do contexto da recuperação judicial, eu estou preservando mais valor, porque a recuperação judicial você custa com 10, 15% do equity, às vezes, do valor do negócio ali, do enterprise value da empresa. Então, eu acho que talvez a gente careça um pouco desse diálogo junto, que junte as diversas visões ali da empresa antes de entrar com um pedido, por exemplo, de RJ. A lei é muito boa, é muito interessante, tá? Facilita o financiamento pós, né? Tem uma série de vantagens. Mas eu acho que muitas vezes a gente, do ponto de vista do devedor aí, não do credor, né? É levado a uma recuperação judicial para conseguir 6 meses de stay period. Eu sou levado a uma recuperação judicial para conseguir umas vantagens para negociar com o fisco, o que é uma ineficiência, né, de todo o conjunto de dívida e equity, de crédito e credor e devedor. Então, acho que um dos desafios do nosso mercado, e eu acho que o mercado de distress vai crescer muito, mas eu acho que poderíamos fazer distress sem a intervenção da lei. Eu acho que isso aí preservaria valor para todos. Não sei o que vocês acham. Aí, me desculpem os advogados também, porque não é que é mais assim. Precisa nas duas, precisa também, né? Mas eu acho que talvez preservaria mais o crédito, né? É um bom ponto. Bom, eu queria finalizar. Gente, são quase suíços, 18h29, eu arremato finalmente e saúdo todos vocês. É, agradecendo, obviamente, todos os amigos, o Marim que já nos deixou, que foi top, o Alexandre Davi, o nosso amigo Rodrigo Quadrante, fantástico, o Leandro também, muito bom. Estevão, um agradecimento a todos vocês por terem gastado o vosso tempo, investido, na verdade, para difundir conhecimento, nos dar uma ideia a todos, obviamente, nessa troca de opiniões, de o que podemos ter em 2026. E eu notei alguns elementos aqui que saíram das vossas bocas, tá? Então, vou colocar juntos aqui. Temos um mercado sofisticado, inclusive em termos de arcabouço jurídico, como o Quadrante falou, a questão é ver como se aplica esse arcabouço jurídico. O Alexandre Davi nos deixou claro que de fora olham para cá como um mercado emergente importante, então não pode ser deixado para trás. Tá? E o Quadrante, também o Leandro, nos falaram que temos muitas coisas para olhar em 2026. O Quadrante mencionou essa quantidade enorme de crise e CRAS que foram emitidos. Tivemos taxa de IPCA mais 12, e agora que veio o muro, não é, para pagá-las. Vamos ficar atentos a isso. Mas tem dinheiro para esse mercado. A única coisa que escutamos com muito cautela, o Leandro falar, disciplina tem que se ter, não obstante se tenha o dinheiro. Por quê? Os juros podem baixar, mas a previsão é de 12% para o final de 2026, ainda um juro real muito alto. Eleições, que significa volatilidade, e finalmente possível ainda forte instabilidade internacional. Então, tem um mercado importante, 60 bi de carteira a serem vendidas em 2026, muitas empresas que precisam de financiamento ou que precisam de investidores como o Leandro para poder comprar crédito, mas, obviamente, é sempre um mercado onde precisa se agir com muita cautela. Mas tem trabalho para todos, que é o que importa. Aqui, advogados, consultor, administradores judiciais e juiz também. Então, agradeço a todos, se a gente não se vê com muito de vocês, que seja, obviamente, um final de ano feliz, um Natal ótimo para vocês e famílias. Agradeço de novo por expressar livremente as vossas opiniões aqui, que serão de grande valia, obviamente, para todos que assistiram e assistirão na gravação que eu vou disponibilizar a todos vocês. Amigos, um abraço forte a vocês e famílias. Um abração. Obrigado, Obrigado, pessoal. Estevão.
Valeu, Daniel, pessoal aí do grupo aí de reestruturação. Valeu, Ettore. Um abraço. Obrigado, Salvatore.